Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Eu sou a professora Vanice e para refrescar um pouquinho a nossa memória, eu vou chamar aqui a professora Fabiola, onde nós vamos ouvir a narrativa da crônica do O Otimista. O texto que eu vou ler para vocês é uma crônica e ela faz parte deste livro aqui, Mais Comédias para Ler na Escola. O autor do livro é Luiz Fernando Veríssimo e a crônica se chama O Otimista. Ela está aqui na página 29. O pessimista não conseguia fazer o otimista se desesperar. Uma vez, tinham tido uma conversa seríssima sobre a condição humana, com o pessimista tentando convencer o otimista de que a existência era uma coisa absurda. Nós não somos nada, somos seres insignificantes, num planeta sem importância, num universo sem sentido. Certo, concordaram o otimista. Mas fora isso... Outra vez, o pessimista declarara que nada valia a pena porque em alguns bilhões de anos o Sol se expandiria e todo o sistema solar, inclusive a Terra, seria pulverizado. Ao que o otimista retrucara: você então não recomendaria investir em imóveis? Nem a situação do Brasil preocupava muito o otimista. Sabe como é que nós vamos acabar? Disse uma vez o pessimista. Comendo rato, caçando rato para botar na mesa. Como? Perguntou o otimista interessado. Assado. O otimista ponderou essa informação. Depois quis saber. Com o quê? Não é que fosse um simples. É que sempre via o outro lado da questão. Gostava de dizer coisas como tudo se arranjará e quando é noite aqui é sol em outro lugar, é dia em outro lugar. Era a sua maneira de ser prático e manter a boa disposição. Usava muito frases que começavam com por outro lado. Nós não vamos desta para melhor, lamentava-se o pessimista. Não existe outra vida depois desta. É terrível. Por outro lado, observava o otimista, nós não precisamos nos preocupar com a transferência de domicílio eleitoral. Certa vez, no bar onde se encontravam para o chopp diário, o pessimista começou a falar na possibilidade de uma guerra nuclear. Você aí, com essa cara alegre, e nós podemos muito bem estar a poucos minutos de uma guerra atômica. Será? Sabe quanto tempo levaria para o mundo inteiro ser destruído numa guerra nuclear? Meia hora! O otimista chamou o garçom e pediu outro chopp. Meia hora nada! 15 minutos! Corrigiu-se o pessimista. O otimista chamou o garçom de volta. Traz logo 2 e bota na conta. Um dia, o pessimista entrou no bar agitadíssimo, entre apavorado e eufórico. Suas piores previsões tinham se confirmado. É ele! O quê? O apocalipse! Você está brincando. Venham ver! A terra está se abrindo em fendas. Chove enxofre. É o fim dos tempos. Por outro lado, começou o otimista. Desta vez não tem outro lado, berrou o pessimista. É o fim mesmo. Saíram à rua e de fato era o fim. Tudo ruía. Labaredas subiam de rachaduras do chão. As pessoas corriam sem rumo, em pânico, ou então se ajoelhavam e pediam clemência a Deus. E no céu, por entre nuvens grossas e negras, surgiram os 4 cavaleiros do Apocalipse, montando seus terríveis animais. Está vendo? Gritou o pessimista para o otimista, triunfante. São os 4 cavaleiros do Apocalipse. O que é que você me diz agora? O otimista estava estudando atentamente os 4 cavalos que galopavam nas nuvens em direção à terra, conflagrada. Finalmente, tomou a decisão.
aposto na peste e dou a tropa. Fim da crônica. Muito bem. Após, esta fala brilhante da professora Fabíola, nós descobrimos que esta crônica, ela tem uma organização. Nós também já vimos isso na aula anterior, mas nós vamos refrescar aqui também a nossa memória, lembrando o que vimos e como esse texto está organizado. Vamos lá? Analisando o texto. Então, nós descobrimos lá que o texto O Otimista, ele traz um título e ele também está organizado em parágrafos. Descobrimos também que este parágrafo está organizado por frases, Então, o texto é constituído por frases. Aqui, observando as cores, nós percebemos que temos uma frase ali destacada em vermelho, meio laranja, e a segunda frase que está destacada em verde. Percebam também que o título, da crônica vem em destaque na cor amarela. Em seguida, percebemos que as frases são formadas por palavras. Percebam ali que aquela frase ela é constituída, formada por 9 palavras. Então, descobrimos que as frases são formadas por palavras. Na sequência, descobrimos que as palavras são formadas por sílabas e letras. E aí, vimos lá algumas palavras: não, fazer, otimista, conseguia, condição, desesperar e uma. Estas palavras foram retiradas, do texto, da crônica. E aí nós fomos fazendo algumas análises, percebendo que as palavras elas têm as sílabas, que representam os pedacinhos da pronúncia que nós fazemos, e também vimos que estas palavras, além de sílabas, são constituídas por letras, e que essas sílabas, ora, podem ter uma letra, 2 letras ou ainda 3. Vamos rever junto comigo. Então, trouxe lá a palavra não, Percebendo lá que a palavra não, ela é formada por uma sílaba e que esta sílaba é formada por 3 letras. Na sequência, vimos também a palavra fazer. Quando eu faço a pronúncia desta palavra, eu percebo que ela é formada por quantas sílabas será? Vamos fazer a pronúncia? Fazer. Em seguida, percebo que ela é constituída por 2 sílabas, Fá e o zer. E que cada uma destas sílabas, por exemplo, o Fá possui 2 letras e o zer possui 3. Vimos também a sequência ali da palavra conseguia. Quantas vezes será que eu faço a pronúncia, desses pedacinhos ao fazer a pronúncia da palavra conseguia? Vamos fazer juntos? Conseguia. Percebo que a palavra conseguia é formada, então, por 4 sílabas. E aí, ao analisar a palavra conseguia, será que eu percebo, na pronúncia, quantas letras cada uma dessas sílabas tem? Primeiro, vamos relembrar a pronúncia contando o número de sílabas. Conseguia. E agora vamos voltar para a tela e observar que cada uma destas sílabas está sendo formada por letras, mas que a quantidade de letras ela vai variando. Olha lá. Então, ao analisar a primeira sílaba, com, eu percebo que ela é formada por 3 letras. Já o C é formado por 2 letras. Em seguida, temos o gui, também formado por 3 letras, e por último, a sílaba A, que na verdade é formada por apenas uma letra. E se nós analisarmos na sequência a palavra otimista, que é o título da nossa crônica, vamos fazer a pronúncia novamente? Vamos fazer juntos? Olha só, otimista. Percebo que esta palavra é formada por 4 sílabas. Mas e quantas letras cada uma dessas sílabas é formada? Que letras eu utilizo? Vamos analisar novamente e perceber que as sílabas elas podem ser constituídas por 1, 2, 3 letras. Mas tem uma regra, nenhuma sílaba vem sem a vogal, ou melhor, sem nenhuma das vogais. Você lembra quais são elas? A, E, I, O e o U.
Então, esta é a regra. Toda sílaba pode variar no número de letras, mas nenhuma delas vem sem vogal, né? Então, precisamos da vogal que emite esse som mais forte para formar as sílabas. Vamos olhar na palavra otimista, então, que letras aparecem em cada uma destas sílabas? Olha só. Então, ao analisar a palavra otimista, nós percebemos que ela é formada por 4 sílabas. A primeira sílaba, que é o, eu tenho apenas uma letra. Na sequência, o ti, formado por 2 letras, mis, formado por 3 letras, e na sequência, o tá, formado por 2 letrinhas, né? A letra T e a letra A, formando ali, então, o conjunto de letras. Desta forma, o que a gente percebe? Que as letras, né? Lembrando lá do comecinho, que o texto é formado por parágrafos, os parágrafos são formados por frases, as frases são formadas por palavras e as palavras são formadas, constituídas por sílabas e letras. Lembrando disso, nós fizemos um registro na aula passada, contando lá um pouquinho sobre as regras. Vamos rever? Então, separando as palavras em sílabas. Cada parte pronunciada da palavra nós chamamos de sílaba. As sílabas podem ser formadas apenas por vogais ou por vogais e consoantes. Até aí, tudo bem. Fizemos apenas uma revisão, né? Relembramos o que já vimos. E agora a gente vai colocar em prática exatamente esta aprendizagem. Então eu vou pedir que você organize o seu material, pegue o seu caderno, né? O seu lápis, a sua borracha e vamos para o momento do registro. Você vai escrever lá, então, na primeira linha, a data. Na sequência, a gente vai relembrar lá. Vou começar pela palavra otimista. E nós vamos parar e pensar quantas vezes, né, eu abri ali a minha boca, eu fiz a pronúncia para repetir esses pedacinhos que formam essa palavra. Então, o, ti, mis, tá. Eu separei esta palavra em 4 sílabas e escrevi ali ao lado, fiz o registro. Agora você vai fazer o quê? Você vai escrever lá a palavra desesperar, a palavra uma, a palavra condição e a palavra vez. Qual é a sua tarefa? Você vai copiar, exercitar a leitura destas palavras e tentar fazer a contagem do número de sílabas, a contagem dos pedacinhos que você pronuncia ao falar estas palavras, registrar no seu caderno e registrar também a quantidade de sílabas. Vou dar um tempinho para que você possa copiar e também realizar essa atividade. Vamos lá?
Muito bem. Conseguiu fazer o seu registro? Sim? Ótimo! Não conseguiu? Ficou um pouco, na dúvida de como fazer? Não tem problema. O importante é que você sempre faça as tentativas, não é? Então eu vou trazer aqui a correção. Vamos acompanhar como é o correto, de realizar esta tarefa, e aí vou dar um tempinho para que você possa comparar os registros e ver o quanto você acertou e também apagar, arrumar, rever a sua tarefa. Então olha só, lá na primeira palavra, desesperar, quantas sílabas tem esta palavra? Então, a palavra desesperar tem 4 sílabas, o mesmo que otimista. E a palavra uma, ali, no número 2, uma. Se a gente parar e pensar, cuidar com o som, uma, ela é representada por 2 sílabas. E aí, eu posso escrever lá, 2 sílabas. A terceira palavra, condição. Quantos pedacinhos, se a gente parar para pensar e para ouvir, quando eu falo condição. Separo esta palavra em 3 sílabas e escrevo lá 3 sílabas. E a palavra vez? Essa, tem até, se a gente pensar, uma regra, vez. Eu faço apenas uma pronúncia, então ela é formada, eu vou repetir, na verdade, a escrita, porque ela é formada apenas por uma sílaba. Este é um exercício que a gente pode fazer constantemente, não é mesmo? Para a gente ir exercitando e também ir descobrindo que sílabas eu preciso escrever na hora de fazer um registro e também quais são as letras que formam essas sílabas. Então agora eu vou dar mais um tempinho para que você possa corrigir, comparar aí o que você fez no seu caderno com a nossa correção. Vamos lá? Muito bem, até aqui, a gente reviu, relembrou, sistematizou. O que quer dizer isso, Prof. Vanice? Quer dizer que nós registramos, o que além do que a gente assimilou, a gente praticou fazendo esse exercício no caderno. E agora nós vamos para um novo exercício, pensando ainda nesta crônica que a professora Fabiola leu e que a gente vem analisando, nas últimas aulas. A gente vai para o analisando o texto parte 2. E aí eu vou fazer algumas perguntas para que você possa pensar sobre o texto, tá? Pensar nos personagens, no ambiente dessa história, para a gente fazer as análises das palavras, a análise da escrita, ok? Então, no Analisando o Texto parte 2,
a gente vai iniciar com a pergunta: quais eram os nomes dos personagens da crônica? Vou dar uma dica. Um deles até aparece no título. Conseguiu lembrar? Então, se você lembrou lá do otimista e também do pessimista, você acertou. Uma nova pergunta: qual era o comportamento de cada um? Como eles agiam, né? Pensavam? Se você pensou lá que um era otimista e o outro pessimista, você acertou. Mas como a mesma palavra pode ter dois significados? E aí eu pergunto para vocês, como que no texto, ora o nome otimista e pessimista representam os personagens e ora otimista e pessimista está falando ali de uma qualidade, né, de como esses personagens eles reagem às situações. E aí eu explico para vocês que a mesma palavra, ela pode ter diferentes significados, dependendo do contexto. Por exemplo, ali na história, ele estava, primeiro, cada um sendo nomeado, sendo um sujeito ali, um nome. Eles tinham este nome. E em outros momentos, as palavras poderiam representar ainda um comportamento que é muitas vezes até nosso. Um comportamento com otimismo e um comportamento com pessimismo, que vem ali das palavras otimista e pessimista, desculpem. Então, olha só o que eu trago ali para vocês como resposta. O significado das palavras depende do contexto no qual elas estão sendo aplicadas. Vamos ver exatamente, essa explicação analisando aqui um trecho, um parágrafo da crônica. Então vamos ler lá juntos. O pessimista não conseguia fazer o otimista se desesperar. Uma vez tinham tido uma conversa seríssima sobre a condição humana, com o pessimista tentando convencer o otimista de que a existência era uma coisa absurda. Observem primeiramente as letras que estão aparecendo aqui neste trecho. Percebam que a gente vai ter aqui a letra script, a letra de imprensa minúscula. Mas em alguns momentos essa letra vai aparecer, algumas letras vão aparecer no formato maiúsculo, como lá em pessimista, em otimista, pessimista novamente e otimista. Quando eu observo esse contexto, a própria letra já me dá dicas de que estas palavras que eu acabei de apresentar para vocês, elas vêm acompanhadas de uma letra maiúscula, representando então o nome dos personagens da crônica, e também letras maiúsculas marcando o início da frase. Aí, quando eu leio o contexto, quando eu leio o que essa história está trazendo, eu percebo que há ali dois personagens. Vamos ler novamente agora, pensando realmente nesses nomes como os personagens da crônica. Olha lá. O pessimista não conseguia fazer o otimista se desesperar. Então ele está dizendo que alguém não consegue fazer outro alguém se desesperar, que aqui no caso é o pessimista e o otimista. Uma vez, tinham tido uma conversa seríssima sobre a condição humana. Quem teve essa conversa, Então, novamente, se remete ao pessimista e ao otimista, os personagens. Como pessimista, tentando convencer o otimista de que a existência era uma coisa absurda. E lá, para a gente relembrar, olha lá, o destaque das letras em maiúsculo, Então, o P, a letra O de otimista, novamente a letra P em maiúsculo e a letra O, marcando justamente o nome. Por quê? O nome, sempre vem, nome de cidade, de país, o nosso próprio nome, ele sempre vem acompanhado de letra maiúscula. É uma regra da língua portuguesa, que já vamos discutir um pouquinho mais à frente da aula. Mas o que eu quero trazer para vocês também é esse mesmo trecho, só que em letra caixa alta.
Então, em letras maiúsculas, para que vocês percebam que, se eu não tenho essa dica da letra maiúscula ali, indicando que é um nome próprio, eu preciso, então, de fato, me atentar ao contexto da história. Eu preciso, de fato, interpretar e ir descobrindo quem falou, como falou, que foi essa análise que nós fizemos agora há pouco. Então, olha só. O pessimista não conseguia fazer o otimista se desesperar. Uma vez tinha tido uma conversa seríssima sobre a condição humana, com o pessimista tentando convencer o otimista de que a existência era uma coisa absurda. Percebam que aqui eu não consigo, ver qual é a letra maiúscula e qual é a letra minúscula. Eu preciso estar atento a quem falou, que foi no caso lá o pessimista, para quem ele falou, quem estava convencendo quem, de que a existência humana era uma coisa absurda. E aí eu percebo que temos lá a letra P, mas todas as letras do mesmo tamanho. Não marca, uma letra maiúscula e outras minúsculas. Mas eu sei que ali cada um dos personagens aparece devido ao contexto que a gente acabou de ler. Então, esse é um cuidado, e uma aprendizagem que nós vamos aprender e fazer ao longo, da caminhada da nossa vida escolar. Mas sempre lembrando, é importante sempre estar interpretando, mesmo que seja um trechinho, sabe? Então, aos pouquinhos, a gente vai aprendendo a fazer esta análise, principalmente quando estiver em letra caixa alta. Mas, voltando para a nossa análise, porque a gente está fazendo várias análises aqui dentro da língua portuguesa, vamos ler aqui a mensagem que eu trago para vocês. Quando identificamos, dentro do contexto, que estas palavras se referem ao nome dos personagens, estamos falando de substantivos próprios. Professora, o que significa a palavra substantivos? Olha lá. Substantivos são palavras que dão nomes às coisas, às pessoas, aos objetos, aos animais, aos lugares, aos dias da semana, aos sentimentos, às emoções, etc., entre outras coisas. Quando a gente fala em substantivo, a gente fala em nomes. Se você olhar ao seu redor aí, no espaço em que você está, olhar para cada um dos objetos que te cercam, tudo tem nome. Só que a gente precisa aprender algumas regras. Tem nomes substantivos que são próprios. Lembra que eu falei lá no início que são nomes e se escrevem com letra maiúscula, inclusive, para deixar esta marca que representam, que é individual, é de cada um, é o nome de uma cidade específica, é o nome de um país específico. Claro que às vezes tem pessoas com o mesmo nome, mas não são a mesma pessoa, São indivíduos distintos. Então, dá nome àquela pessoa exclusivamente. E aí nós estamos falando de substantivos próprios, que lhe pertencem. Olha lá o que significa. Então, quando falamos em substantivos próprios, nós estamos falando dos nomes que particularizam os seres, distinguindo-os da sua espécie. Então, por exemplo, nome das pessoas, lembram? Eu posso ter nomes iguais, mas são pessoas distintas, diferentes. Nomes dos países, das cidades, dos estados, dos continentes, dos planetas, dos oceanos, entre outros nomes. E eles são sempre grafados, ou seja, escritos em letras maiúsculas. Então, quando a gente fala de nomes próprios, nós estamos falando da identidade, Então, eu moro no Brasil. O nome Brasil pertence exclusivamente a esse país, não é mesmo? Então, Curitiba, o nome exclusivo desta cidade, Maringá, enfim, todo nome de cidade, Nome de país, como a gente viu ali, oceanos, planetas. Ao grafar, ao escrever, vamos utilizar letra maiúscula. E a esta regra da língua portuguesa nós chamamos de substantivos próprios, nomes próprios, que é individual, certo? E depois dessa descoberta, vamos registrar para praticar esta regra da língua portuguesa? Pegue seu caderno novamente e vamos para a hora do registro. Então, você vai escrever lá substantivos próprios.
E o que eu quero que você responda sobre os nomes próprios? O seu nome, né? Então, a sua identidade, que é seu, né? Então, você vai escrever lá o seu nome, o nome da sua cidade, lembrando, né? Nome da cidade também é um substantivo próprio. Nome da sua mãe e também o nome do seu país. Vamos agora ter um tempo para fazer este registro e voltamos já já para a correção. Conseguiu fazer o registro? Se você utilizou, né, ali a letra caixa alta, você não precisou fazer a diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Mas se você usou letra cursiva ou até mesmo script, né, que é aquela maiúscula, esses nomes precisam sim ser escritos com a primeira letra em maiúscula. Eu vou trazer aqui uma correção pensando que eu, né, pratiquei e exercitei, né, fiz este exercício. Então, vamos olhar para cá. Então, lá no seu nome, você deveria escrever, né, o seu nome próprio, o seu substantivo, né? Então, no meu caso, eu escrevi Vanice. O nome da minha cidade, né, Curitiba. O nome da minha mãe, Mari. E o nome do meu país, Brasil. Confira se você acertou ali, né, quem está em Curitiba e o nome do país em que você está. Quanto ao seu nome e o nome da sua mãe, este é um preenchimento pessoal, certo? Então, confira e aí a gente volta para a segunda análise.
já descobrimos que substantivos próprios representam a identidade individual, né? Não pode ser todo mundo ali, o mesmo nome para todo mundo e tá tudo bem, né? Não, este nome representa a identidade. Mas existe um outro tipo de substantivo, que é o substantivo comum. Como que a gente sabe, né? Qual é a diferença, professora Vanice? Vamos analisar? Então, relembrando lá, que substantivos, né, são os nomes dados às coisas, às pessoas, aos objetos, aos animais, né? Enfim, o nome de tudo que nos cerca. Mas vimos que quando se trata de pessoas, estados, países, quando é algo, né, particular, que eu separo dos outros, né, do que é semelhante, é substantivo próprio. Mas o que é então um substantivo comum, né? O que são substantivos comuns? Então, são os nomes dados aos seres da mesma espécie, pessoas, animais, plantas, frutas, objetos, lugares, fenômenos, de forma genérica. Esses nomes são sempre grafados com letra minúscula, mas se eles vierem no início de uma frase, eles utilizam a letra maiúscula. Então, qual é a diferença? Por exemplo, quando eu falo da Vanice, tem uma outra Vanice, né? Este nome é particular de cada uma. Mas quando eu digo as pessoas, engloba tanto a Vanice, né, que sou eu, como uma outra pessoa que tem o mesmo nome. Então, o substantivo comum é justamente isso, o nome para vários. Então, quando eu falo lá, por exemplo, macacos, quer ver? Vamos analisar? Se eu falo lá, macacos, eu tenho 2 macacos. Não individualiza, porque os 2 têm esse mesmo nome. Então, é a espécie. O mesmo acontece lá, ó, com bananas, né? É um substantivo comum, porque quando eu falo bananas, pode ser qualquer banana, né? Independente lá da categoria que eu vá escolher. Outro exemplo, por exemplo, né? Quando eu falo flores, né? Então ali eu digo flores, pode ser qualquer uma. O mesmo acontece com celular. Então são substantivos comuns. É o mesmo quando eu falo, por exemplo, mesa. Existem vários tipos de mesa, mas esse nome representa, né, esta categoria. Então os substantivos comuns, eles representam vários, né, vários seres da mesma espécie. Agora a gente vai fazer um exercício sobre o substantivo comum. Vamos ver se você consegue perceber e escrever nomes de substantivos comuns. Primeiro, você vai escrever lá no seu caderno, então, substantivos comuns. Depois que você fizer esta escrita, eu vou colocar uma imagem e você vai olhar para essa imagem e escrever os substantivos comuns que você enxerga. Vou dar um tempo para o registro e logo em seguida virá a imagem, onde você vai olhar para a cena e escrever nomes de substantivos comuns. Vamos lá?
você descobriu substantivos comuns? Vamos ver se você percebeu, né? Os que eu marquei aqui. Vamos lá? Então, se você escreveu lá mesa, perfeito, é um substantivo comum. Se você escreveu relógio, também, né? Porque quando eu falo relógio, pode ser qualquer tipo de relógio. Se você escreveu tapete, também você acertou, é um substantivo comum. Vaso, né? Ou flores, também é válido. Se você escreveu almofada, sofá, né? Também é um substantivo comum. E se você escreveu lá quadro ou quadros, você também acertou e você escreveu lá outros substantivos comuns. Aqui na tela vou colocar então alguns registros, né? Como mesa, relógio, tapete, vaso, almofada e quadro. Pode ser que você tenha, né, escrito outros substantivos comuns, ok? Mas a gente vai voltar, né, para a conclusão ali do início da nossa pergunta, né? Como que eu posso saber a diferença entre a mesma palavra com dois significados? Então, vamos olhar. E se alguém lhe perguntar o que é substantivo próprio e comum? Ao responder, você apresentará um comportamento otimista ou pessimista? Então, lembrando que aqui as palavras trazem um outro significado. Se você responder, opa, eu sei um pouco, né? Eu já aprendi, você é uma pessoa otimista, que busca enxergar tudo pelo lado bom. Quem não desiste diante de grandes problemas ou adversidades. Mas se você disser, ai, não sei nada, não aprendi, né? Então, você é uma pessoa pessimista, que vê tudo pelo pior lado, quem sempre espera o pior de uma situação. Então, aqui nós aprendemos que a mesma palavra tem dois significados. Para encerrar a nossa aula, primeiro, vamos tentar sempre ser otimistas, né? Ver o lado bom das coisas, mesmo com tantos desafios que nós temos enfrentado. Olha lá a frase que eu deixo para a gente encerrar e fazer uma reflexão final. Com otimismo, até as flores parecem sorrir, pois um coração positivo acredita que tudo é possível. Então, que nós todos tenhamos esse olhar otimista para enfrentar as adversidades e sempre, né, carregar um belo sorriso no rosto, certo? Nos encontramos na próxima aula. Até mais!